Bem, pessoal, vamos finalizar com esse terceiro vídeo a nossa sequência de vídeos que envolve a correção de nossa avaliação, tá certo? Então, vimos no item A, onde está sendo pedido qual o tipo de contrato estabelecido entre Esther e Diogo, e também foi perguntado, né, se Diogo deveria pagar a Esther o valor inicialmente estipulado no preço das esculturas. Claro, vimos que deveria ser respondido que sim, que Diogo tem o dever de pagar a Esther, tá? Lembrem que no nosso enunciado a gente pede que seja mencionado qual a regulamentação, qual a fundamentação legal, ou seja, vocês precisam citar o dispositivo que fundamenta a linha A da nossa questão é o artigo 534 do Código Civil. Então observem lá no artigo 534, está bem claro que Diogo sim deveria pagar o valor inicialmente estipulado, tá certo? E ainda que o contrato que tinha sido estabelecido entre Esther e Diogo era o contrato estimatório. Então, quem respondeu sim, quem citou o artigo 534 do Código Civil como fundamentação legal, e quem disse que o contrato celebrado entre Esther e Diogo é um contrato estimatório, já, claro, obteve a totalidade da questão. O que vai ser apreciado aí para se obter o 5 propriamente dito são os argumentos jurídicos adequados para explicar. Vai variar de pessoa para pessoa, no momento da explicação, cada um explica da sua maneira, da sua forma. Agora, o dispositivo a ser citado é o mesmo. Claro, teria que dizer que sim, né? Quem disse que não já iniciou a questão de forma errada. E também teria que dizer que o contrato é o contrato estimatório, o contrato celebrado entre Esther e Diogo. Vamos partir agora para o segundo item da questão trabalhada. O item B, ele pergunta, né? Ele diz, independentemente da resposta ao item anterior, que é o item que acabamos de mencionar, Diogo pode deduzir o preço inicialmente ajustado, o valor por ele pago referente aos custos, ou seja, deixa eu ler o item para ficar claro para todos. Independentemente da resposta ao item anterior, Diogo pode deduzir do preço inicialmente ajustado o valor por ele pago referente aos custos regulares de conservação das esculturas durante o período em que as colocou à venda. Percebam, gente, no nosso enunciado a gente solicita que vocês mencionem a fundamentação legal para a resposta que vocês darão, tá certo? Então, vocês teriam que citar os dispositivos do Código Civil que regulamentam ou que amparam a resposta que está sendo dada por vocês. Daí, para essa questão, para esse item, o item B, vocês teriam que citar os dispositivos artigo 400 ou 535 do Código Civil. Então seria essa a fundamentação legal. Ou o artigo 400, desculpem, os artigos 400 e 535 do Código Civil, tá? Que, claro, versam sobre contrato estimatório. E ainda teriam que dizer se sim ou se não a essa pergunta que está sendo feita. Diogo pode deduzir do preço inicialmente ajustado o valor por ele pago referente aos custos regulares de conservação das esculturas durante o período em que as colocou à venda? Aí você teria que dizer sim ou não. Fundamentar com os dispositivos do Código Civil, claro, e os outros pontos dessa questão, desse item que também vale 5, ficariam por conta dos argumentos jurídicos apropriados que cada um usará
para justificar a sua resposta. Eu antecipo dizendo que a resposta teria que ser não, tá? Os dispositivos seriam o 400 e o 535 do Código Civil e, claro, aí vocês teriam que dizer algo como, por exemplo, por se dever do consignatário restituir a coisa não vendida, cabe a ele arcar com as despesas necessárias à conservação sem deduzi-las do preço a ser pago a consignante. Então, ó, não, claro, de acordo com esses dispositivos que acabei de mencionar, volto a dizer o 400 e 535, e ainda porque cabe a ele devolver aquelas peças que não foram vendidas. Ora, se cabe a ele devolver as peças que não foram vendidas, cabe a ele conservá-las antes dessa devolução. Então, vimos que o contrato estimatório é um contrato onde dois sujeitos estabelecem um determinado preço, um preço estimado, tratam de alguns objetos para que esses objetos sejam vendidos por esse preço estimado. Aqueles objetos que não forem vendidos deverão ser devolvidos ou poderão ficar com o consignatário desde que esse pague o preço previamente estimado. Ele não pode vender por um valor abaixo desse preço, claro, se vender terá que arcar com essa diferença e, claro, aquelas peças que foram vendidas, no caso do nosso contrato, as esculturas terão que ser o preço estimado por essas esculturas, as vendidas, o valor pago terá que ser repassado para o consignante. E aquelas que sobraram deveriam ser devolvidas, caso a não ser que o próprio consignatário desejasse permanecer com essas esculturas. E aí, claro, ele teria que repassar o valor correspondente a essas esculturas, o valor estimado para o consignante. Tá certo? Claro, lembrando que o consignatário poderia vender por um preço acima, mas nunca por um preço inferior. Se ele vendeu por um preço inferior, ele teria que repassar a diferença. Daí, pessoal, essa é a resposta para a nossa avaliação. Nossa avaliação foi uma questão com o valor, ou melhor, dividida em dois itens, cada item com o valor de 5, e claro, você teria que responder cada um desses itens da forma como nós acabamos de mencionar para obter a nota máxima da nossa avaliação. Ok, pessoal? No mais, as notas serão lançadas logo a seguir. Permaneceremos aqui no Classroom por mais meia hora para que algumas dúvidas referentes a essa correção sejam tiradas, sejam postas, para que a gente possa esclarecer e, não havendo mais dúvidas, nós lançaremos as notas no Facignet. Ok? Então, logo mais, nós teremos as notas da nossa avaliação lançadas no Facignet e aí eu peço, né, que os demais alunos da turma, se por alguma razão não tiver essa nota lançada no Facignet, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para solucionar qualquer dúvidas. Ok, pessoal? Obrigado, agradeço a atenção, a colaboração, desejo uma boa noite para todos vocês. Continuamos no Classroom, tirando as dúvidas e postando o vídeo e ainda as dúvidas referentes à atividade complementar. Obrigado e uma boa noite a todos.